Bom, pessoal, nas últimas aulas nós temos estudado esse capítulo 2, né, sobre vetores. Fizemos algumas considerações sobre o vetor na forma polar e o vetor na forma cartesiana. Verificamos que as operações com vetores só podem ser feitas na forma cartesiana. Fizemos a conversão da forma polar para a forma cartesiana e vice-versa. Fizemos operações com vetores na forma cartesiana, né? Aqui mostrando a forma polar, que é a forma que você faz os desenhos, mas o modo correto de operar com vetores é na forma cartesiana. Fizemos vários exercícios de soma, projeções, depois falamos sobre a base cartesiana, a projeção nos eixos x e y e j. Mostramos a base IJK, que é a base cartesiana no plano e no espaço. Vimos como calcular o módulo de um vetor tanto em duas dimensões, né, que é a forma polar, como na forma de 3D, né, que é a forma cartesiana. Em 3D só tem forma cartesiana, né? Forma polar, você tem que dar 3 ângulos. Comentamos sobre as projeções no vetor em 3D, falamos sobre o vetor unitário, falamos sobre a base cartesiana em JK, comentamos sobre como fazer expressar o vetor com seus 3 eixos, né, alfa, beta e gama, os seus 3 ângulos, perdão, com os eixos x, y, z. Né? No caso, o cosseno de alfa é o módulo pela componente do eixo x, o cosseno de beta é o módulo dividido pela componente no eixo y, o cosseno de gama é o módulo dividido pela componente no eixo z. Fizemos alguns exercícios, inclusive aqueles mais complexos que tinham os ângulos não com os eixos, mas com os planos. E finalmente comentamos como projetar um vetor em 3D, né? Para isso precisamos de 2 pontos. Esses 2 pontos servirão para a gente traçar o vetor distância, né? AB, no caso aqui nesse exemplo seria B menos A, dividido pelo módulo teremos o versor. Como o versor dessa direção também é o versor da força, e como o versor não tem unidade, multiplicando pelo módulo da força teremos as componentes da força. Então, na verdade, o vetor em 3D é o módulo vezes o seu versor, né? Não podemos esquecer isso. Comentamos sobre esses vetores de posição, que é o vetor B menos A, e comentamos então finalmente que aquilo que eu acabei de falar, que um vetor é o seu módulo vezes o seu versor, que no caso aqui é o versor U, tá certo? Fizemos esse exercício, que era um pouco mais complexo. Esse aqui ainda não fizemos. Então vamos tentar resolver esse aqui agora, para a gente terminar essa parte. Isso é uma coisa que aparece constantemente no livro. Você tem uma foto de alguma coisa que ele quer usar como motivação. Então essa foto é de um sistema que existe de verdade, né? Uma plataforma segurada por 2 cabos. Ele foi lá e bateu a foto. Obviamente, só olhando para essa foto nós não conseguimos resolver nada, né? Temos que ir lá, medir as distâncias, medir os ângulos, se for o caso, tá certo? Adotar um eixo de coordenadas, medir os pontos, tá bom? Então ele foi lá e fez isso, né? Quando ele fez isso, ele obteve esse sistema de coordenadas aqui, tá certo? Ele mediu com a trena, tal, blá, blá. Então agora nós temos 2 forças, uma de módulo 100, outra de módulo 120, e aí essas 2 forças, ele quer saber qual que é a força resultante que é aplicada no ponto A na parede.
esse é um típico problema de resistência dos materiais, viu? Que você tem lá um gancho na parede, você quer projetar esse gancho, quer saber, o gancho é de alumínio, quanto tem que ser o diâmetro, né, da argola, por exemplo, para que ele não se rompa por cisalhamento. Para isso é necessário que você saiba a força resultante, né, o primeiro passo. Então, nesse caso, o que nós vamos fazer? Projetar essas duas forças em x, y, z e depois somar as componentes, tá certo? Então, olhando essa figura,